Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Robert Souza e esse é o canal Teologia e Você. Hoje nós queremos falar um pouco sobre o tema. Você sabia que os quatro seres viventes são querubins? Sabia? Sim ou não? Então é sobre isso que a gente quer trazer hoje em ênfase, tá? O primeiro ponto é, a Bíblia deixa muito claro sobre essa situação. Muitas pessoas não conseguem classificar quem são os quatro seres viventes. Ah, que cor angelical ele pertence? Será que ele é um tipo de anjo? Ah, não, será que ele é uma magnífica criatura de Deus, extra essas classes angelicais? E a Bíblia nos dá uma clareza muito grande sobre isso. O primeiro ponto é que nós temos dois textos na Bíblia que vão se retratar, três textos. O primeiro de Ezequiel 1, o segundo de Ezequiel 10 e Apocalipse 4. E nós vamos passear um pouco sobre esses textos porque a gente quer provar a você que os querubins são os seres viventes, tá bom? Lewis Berkhoff, ele vai colocar de forma muito clara, ele é um dos grandes teólogos sistemáticos, que os querubins são seres representados, são representantes, tá? Como seres vivos em várias formas. E essas representações simbólicas servem simplesmente para demonstrar o seu extraordinário poder e majestade. Haja visto que falamos isso no vídeo, no primeiro vídeo sobre os querubins, como os judeus compreendem os querubins. Eles têm uma extraordinária poder, né, talento, dom de se transformar em qualquer tipo de ser, tá? Então os querubins, eles não têm exatamente uma forma corpórea, como nós podemos dizer assim. A Bíblia vai retratá-los de várias formas, tá? E eles têm essa magnitude, né, de poder se transformar, tá? De poder mudar de formas. E essas formas demonstram o seu extraordinário poder e majestade, né, a qual compõe toda a natureza, né, da sua criação. Então, mais do que outras criaturas, eles foram destinados a revelar o poder, a majestade e a glória de Deus e defender a santidade de Deus. Tanto lá no Jardim do Éden, como foi colocado no primeiro vídeo. No tabernáculo, a gente vai fazer um vídeo muito interessante sobre como os querubins eles mudam de formas no primeiro templo, o templo de Salomão, e como ele está no segundo templo, que é o que Esdras ali está naquela incumbência junto com outros profetas, tá? Então, nós não vamos colocar esse ponto agora, mas queremos mostrar um pouco da visão do que o profeta Ezequiel vê, tá? Na descida de Deus a uma plataforma na terra e a visão que João tem influenciado diretamente a visão e o texto de Ezequiel. E no texto de Ezequiel, capítulo 1, nós vamos ter do verso 6 a 10, vai estar assim: e cada um tinha quatro rostos, como também cada um deles quatro asas, e seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo de suas asas, e aos quatro lados, e assim todos os quatro tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas umas à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos eram como o rosto de um homem. E do lado direito, todos os quatro tinham rostos de leão. E o lado esquerdo, todos os quatro tinham rostos de boi. E também tinham rostos de águia, todos os quatro. Aqui também nós entramos naquela conotação, a qual falamos no primeiro vídeo, sobre os querubins andarem sempre em duplas. Sempre em dois, tá? Sempre trabalhando nesse quesito aí. A gente falou um pouco sobre isso. Quem não assistiu, vai lá no primeiro vídeo, tá? E a visão de Ezequiel é uma das visões mais importantes, porque primeiro ela fala no capítulo 1 sobre os quatro seres viventes, né, com rostos diferentes, que correspondiam às quatro criaturas citadas. Já na visão de João, os seres viventes, ele tem, né, eles são, é o leão, é o touro, o homem, a águia, e são semelhantes às quatro criaturas. E eles indicam claramente os quatro seres mais fortes que estão liderando o universo físico,
tá? E espiritual, né? Aí em Apocalipse 4 eu vou ler só a parte do verso 7 a 9, mas se você ler o capítulo 4 de Apocalipse, você vai ver que ele já começa com uma visão do trono, tá? Então aqui você vê uma conotação, uma citação direta a Ezequiel, tá? E ele vai dizer assim, olha, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e assentado sobre o trono. Olha como João vê, tá? E havia diante do trono como um mar de vidro, e semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos. A depender da tradução, se for NVI, NTLH, NAA, esses olhos aqui podem ser pedras preciosas também, tá? Então a gente não vai entrar no contexto exegético aqui sobre isso, mas é só para os irmãos passarem bem rápido e entender o tema. Por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal era semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal como o rosto de homem, o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de pé 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Perceba aqui que João, ele tem a visão dele parece que se mistura com as 6 asas dos serafins, né? E a gente pode trabalhar isso quando nós formos falar sobre os serafins. E ele vai dizer, ó, estavam cheios de olhos, cumprindo os olhos cá do Ezequiel, tá? E não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ação de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todos sempre. Então aqui é a passagem de Apocalipse. Ele não vê nada diferenciado de Ezequiel. Só essa questão dessas 6 asas aí que ele encontra aí nessa visão, tá? Mas isso aqui a gente vai entrar isso quando nós formos falar sobre o nosso curso, tá? De angelologia. Mas para Ezequiel, os 4 seres viventes, tanto da conotação de João como do profeta, eles são querubins, tá? São os querubins. E aí quando a gente vai abrir em Ezequiel 10, do 9 ao 17, e aí está escrito assim, olha, e olhei, e eis 4 rodas, eis que vi 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. Tá? E o aspecto das rodas era brilhante como a pedra de berilo. Quanto a seu aspecto, as 4 rodas tinham a mesma aparência, eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando eles andavam, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando se moviam. Para onde a primeira roda ia, as outras seguiam, e ali não se viravam e nem se moviam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas, e também as rodas estavam cheias de olhos ao redor. A Bíblia continua no verso 13, quanto às rodas pude ouvir que foram chamadas de giratórias. E quanto cada um dos seres viventes tinham 4 rostos. Primeiro era o rosto de um querubim, o segundo era o rosto humano, o terceiro o rosto de leão e o quarto o rosto de águia. E os querubins se elevaram, e estes eram os mesmos seres viventes junto ao rio Quebar, que é a visão que ele está se referindo aqui, revelando o que ele viu. Querubins lá do Ezequiel 1, tá bom? E aí ele continua no verso 16. Quando os querubins se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando os querubins levantavam as suas asas para se elevarem da terra, as rodas não se separavam deles. E aí ele vai continuar a falar sobre a glória do Senhor, tá? E no versículo 21 diz assim, cada um tinha 4 rostos, 4 asas, e debaixo das asas o que parecia mãos humanas. E a aparência dos seus rostos era como a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar, Ezequiel 1. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada um andava para frente. Então aqui a própria Bíblia explica para você que os 4 seres viventes são os querubins. E aqui mais uma vez nós demonstramos que a Bíblia por si só, ela já tem todo um contexto. Às vezes nós que não conectamos os contextos, tá? E
muitas pessoas falam assim, ah, presbítero, ah, professor, mas como que isso e esses quatro seres, existe algum tipo de interpretação? Bom, ao longo do tempo, a partir da teologia sistemática, muita gente tentou interpretar isso. Por exemplo, Irineu de Leão, lá pelo século IV, ele vai tentar colocar arquétipos, né? Por exemplo, o livro de João ele diz que é o leão, o livro de Lucas é touro, o livro de Mateus é o homem, o livro de Marcos representa a águia. Então, muito se falou e tentou colocar uma representação simbólica dos quatro seres viventes com os quatro evangélicos. Há também algumas igrejas carismáticas, como por exemplo a Quadrangular, e outras que também fazem uma análise, tá? Uma interpretação sobre isso. E eu acho que não tenho nada contra e todo mundo pode elaborar algo, tá? Acho que não foge. Tem outro teólogo também, o Vitorino. Ele pega os quatro evangelhos também e coloca a conotação muito parecida com a de Irineu, tá? Já Agostinho, só que Vitorino vai colocar assim, olha, o leão é Marcos, o touro é Lucas, o homem é Mateus e a águia é João. Agostinho de Hipona, grande teólogo, ele vai mudar também. Ele vai colocar o leão como Mateus, o touro como Lucas, o homem como Marcos, a águia como João, tá? Atanásio, o bispo de Atanásio também vai modificar. E há uma das interpretações mais modernas que a gente tem dessas correlações dos querubins a esse tipo de interpretação dos quatro evangelhos, tá? Aqui são pensamentos teológicos, são interpretações suposições que as pessoas, os grandes teólogos conjecturaram, tá? A gente pode levar desse ponto, porque no ponto de vista exegético não tem como você comprovar nada disso, tá? Mas no interpretativo a gente pode aproximar, e aqui eu estou citando alguns dos grandes, né? Então, a interpretação moderna gosta de colocar assim, a partir da sua opinião. Mateus representa a realeza, tá? Marcos representa o serviço. E aqui a realeza de quem? Mateus representa a realeza de Cristo. Marcos, o serviço. Cristo, o servo, né? Lucas, a humanidade de Cristo. E João representa aqui a divindade de Cristo. Então, é assim como as pessoas interpretam ao longo dos séculos, tá? E tem muito mais coisa sobre os querubins, viu? Esse é apenas o segundo vídeo. A gente tem muita coisa ainda para contar sobre eles. Então, quem gostou, dá um like aí, curte, tá? Dá uma curtida, manda para os colegas, compartilha. Nos ajude aí a dar uma upada no canal, tá bom? E mandem também as suas perguntas para que a gente possa também lançar vários outros vídeos. E esse apenas foi o segundo vídeo sobre os querubins. Tem muito mais coisa aí para surpreender vocês. Um forte abraço!